Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Bom, quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente tem que entender que foi uma das revoluções que mais modificaram a história ao longo da humanidade. Essa Revolução Industrial, ela vai mexer completamente com as estruturas, principalmente nos modos de produção. Para que essa revolução ocorresse, ocorreram alguns antecedentes. E esses antecedentes estão relacionados com a revolução comercial, a expansão dos mercados, a acumulação dos capitais. A burguesia ela está no poder, não só o poder político quanto no poder econômico. A gente tem que lembrar que com a consolidação dos estados, tá, o rei tinha poder, mas para que o rei pudesse governar, teve que fazer o processo das alianças rei mais a burguesia. Por quê? Porque era a burguesia que tinha o capital, que esse capital ele poderia investir em inovações tecnológicas, tá? E essas inovações tecnológicas, consequentemente, iria aumentar a produtividade. E esse aumento da produtividade só foi ocasionado por conta das máquinas, tá? E aí a gente vai resumir para vocês o que foi essa Revolução Industrial. Processo de transformações econômicas, sociais, caracterizada pelo processo de aceleração e pela consolidação da produção do sistema capitalismo. A gente sabe do sistema capitalista que o capitalismo ele era um sistema que ele vai ser consolidado por conta dessa revolução industrial. Antes do capitalismo existia o que a gente fala do mercantilismo. O mercantilismo ele deu as sólidas, ele foi a base, a estrutura para a formação do capitalismo. Tá? Esse tal processo liquidou os resquícios da produção que era baseada nas relações feudais. A gente sabe que no passado as relações dos feudos era medida da seguinte forma: quanto mais ouro, prata uma pessoa tivesse, mais rico ele era. Isso nessa estrutura pós-feudalismo. A gente sabe que com a invenção, ou seja, do mercantilismo, vai criar a política metalista, que vai quebrar com aquele conceito, com aquele paradigma que a riqueza era medida pela quantidade de terras. E aí no mercantilismo, que vai ser o pré-capitalismo, vai mudar. Ou seja, a riqueza deixará de ser as terras, passará agora a ser a quantidade de ouro, de prata que o país tivesse. E com o incremento da Revolução Industrial, vai também quebrar esse paradigma do mercantilismo, da política metalista, que era quanto mais ouro, mais prata o país tivesse, e agora com a Revolução Industrial vai ser quanto maior a tecnologia do país, mais poder ele teria. E aí a Inglaterra, como foi o país pioneiro nesse processo das revoluções industriais, foi um país que sai na frente dessa esfera. E aí eles vão consolidar definitivamente o modo de produção capitalista, tá? Alguns fatores: acumulação de capitais, existência também de mão de obra prima, além de mão de obra barata, a existência também de mercados consumidores, porque não adianta uma indústria lá produzir se não encontrar um mercado para consumir aquele produto. E aí fazia aquelas relações, a Inglaterra fazia aquelas relações. Ela queria encontrar áreas que fossem fornecedoras de matéria-prima e compradores dos produtos industrializados. Bom, como foi falado, houve o pioneirismo inglês, tá? Relacionado por conta da Revolução Inglesa, tá? Regime liberal no poder, que era essa Revolução Inglesa, fez com que os burgueses tivessem uma participação no poder.
A política dos cercamentos, ou seja, liberaram mão de obra e mecanizaram a agricultura, permitindo alimentar as populações das grandes cidades. Mão de obra barata e também abundante. Outro fator muito importante para o pioneirismo inglês foi que eles possuíam ricas jazidas de carvão. Esse carvão mineral era muito utilizado nas indústrias têxteis, tá? O próspero comércio colonial, ou seja, havia um comércio muito forte, muito grande com as colônias. Infraestrutura naval, ou seja, ele tinha uma indústria naval, ele tinha um exército muito forte e também tinha uma burguesia também empreendedora, tá? E os principais inventos, tá? Em 1782, o James Watt, ele vai criar a máquina a vapor, que passa a ser usada em grande quantidade, ou seja, em larga escala. Então, nessa primeira fase da Revolução Industrial, a partir dessa máquina a vapor, houve um incremento na aceleração de produção, tá? Na segunda fase, outros inventos. Em 1875, a invenção do telefone por Graham Bell. Em 1880, a lâmpada elétrica por Thomas Edison. Em 1886, o motor a gasolina. Então, assim, são alguns incrementos que terminam revolucionando a história, tá? E a história principalmente relacionada com essa Revolução Industrial. Modo de produção. A separação trabalho-capital, ou seja, o capitalista, que era dono dos meios de produção, e o proletário, que era o trabalhador assalariado. Então agora vai ter o cara que vai ser dono dos meios de produção, que vai ser o capitalista, e o trabalhador, que vai ser o proletariado, que ele vai vender a sua força de trabalho. Esse proletário, na verdade, tem a função apenas de vender a sua força de trabalho em troca de uma remuneração. O trabalho é igual mercadoria, que o trabalhador vende em troca de um salário. Então, eu tenho a minha força produtiva como trabalhador, que eu vou vendê-la e em troca de uma remuneração que é chamada de salário, tá? E essas formas de remuneração a gente tem várias no mundo capitalista. A gente tem remuneração por hora, a gente tem remuneração por dia, a gente tem remuneração por semana, a gente tem remuneração por quinzena, ou por mês, ou por atividade, ou enfim, são várias as formas de remuneração. Então, o declínio da produção artesanal. Então, produção em larga escala, ou seja, a fábrica agora começou a produzir em grandes quantidades, que são nas grandes fábricas. Aumento da produção, barateamento dos custos, mais fácil acesso aos bens de consumo. A produção para um mercado desconhecido, ou seja, porque quando você exporta, você vai vender também para o mercado desconhecido. Concentração da produção industrial em centros urbanos, que eram as indústrias, e aí as pessoas passam a também querer morar próximo às indústrias, porque é onde estavam as oportunidades de trabalho. Vai surgir a classe operária, oficinas artesanais vão dar lugar ao sistema fabril, onde a máquina ela vai homogeneizar o trabalho humano, ou seja, acentuava-se a divisão social do trabalho, tá? Algumas consequências da Revolução Industrial. A gente pode falar da econômica, com o fim da escravidão, o modo de produção capitalista se torna um modo de produção dominante, o imperialismo, ou seja, a busca por mercados para extrair matérias-primas e vender manufaturados. Essa questão do imperialismo, mais na frente, vai ser chamada de neocolonialismo, ou uma nova forma de colonização, porque as colônias já tinham proclamado as suas independências e tinha que haver uma nova forma de dominação. E aí vai ser chamado de neocolonialismo ou nova colonização, uma nova forma de colonização. E esse imperialismo vai levar ao embate da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914 a 1918, tá? Inglaterra e França, impérios. E aí ele vai querer buscar colônias
tanto na África e na Ásia, que vai ser a chamada de partilha da África, da Ásia, da Oceania. E aí, como foi falado, esses conflitos vão levar à Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Algumas questões sociais. Surgimento de gravíssimas questões sociais, uma jornada de trabalho de 15 a 16 horas por dia, salários miseráveis que tinham que trabalhar várias pessoas dentro da mesma casa, ou seja, crianças trabalhavam nas indústrias, e isso fez com que esse processo, as crianças elas tenham que trabalhar mais cedo, tá? Com 2, 3 anos de idade ela começou a gravar mais a ter que trabalhar.